Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar aí, né, nossas reações, impressões, opiniões do que foi esse jogo de Corinthians e Fluminense. Eu havia feito um vídeo no começo da semana falando um pouco sobre o Corinthians, o Fluminense, né, sobre esse jogo. E aí eu falei que o Fluminense era um time que atacava bem, mas acabava cedendo muitos espaços. E, enfim, teve uns torcedores do Fluminense que acabou não gostando. Veio, criticou e tal, mas assim, eu não falei nada demais. É a mesma coisa que você fala assim, o Palmeiras é um time bom, bem treinado, mas não tem muito banco de reserva. E é verdade. E é engraçado, porque foi justamente nesses problemas defensivos do Fluminense em que o Fluminense tinha uma partida na mão e perdeu. Obviamente que tem o mérito do Corinthians de ter conseguido reverter, né, um cenário que duas vezes parecia ruim, mas também tem o demérito do Fluminense de ter falhado na marcação, ter falhado em saídas de bola e ter deixado com que o Corinthians aproveitasse os erros e os espaços. Isso é inegável. É inegável. O jogo começou com um pênalti. Um pênalti pro Fluminense, onde o Cano converteu e parecia muito confortável o resultado. Né? O Corinthians sente o baque daquele pênalti inicial, inclusive bota na conta do Fagner, porque aquela chegada lá, de duas ou uma. Ou ele vai passar da bola, ou ele vai fazer um pênalti. Então ele fez o pênalti. Daquela maneira, aquele tempo de bola, acertar ele não ia acertar a bola. Ele podia passar, podia acertar o jogador, mas a bola não ia. E aí o Fluminense faz 1-0. O Corinthians, apaga. Fica um time apático. O Fluminense consegue uma boa consistência de jogo, um bom volume de jogo, uma boa posse de bola. E vai chegando com perigo. E o Corinthians, durante ali os próximos 10, 15 minutos, o Corinthians fica meio que dormindo. Até que parece que o time volta a se equilibrar, sobe a sua marcação e começa a pressionar o Fluminense. Começa a pressionar o Fluminense na sua saída de bola. Consegue, tentando induzir o Fluminense ao erro e tentando aproveitar espaços, né, em setores, em jogadas ofensivas do Fluminense. E é justamente em uma jogada ofensiva do Fluminense, que o time já estava se projetando para um ataque, que o Corinthians consegue uma retomada de bola. E aí a gente tem o bom trabalho ali do Renato Augusto com o Yuri Alberto, onde o Yuri Alberto consegue achar espaço no meio dos marcadores que estavam retornando e acha o Renato Augusto, que o Renato Augusto dá aquele chute no canto rasteiro. Né? Um chute venenoso. Um jogador que sempre coloca muito bem a bola e trouxe muita criatividade, agregou muito no time do Corinthians depois que voltou. E aí o Corinthians tira 1-1 e aí o jogo fica equilibrado. Tem um chute do Roger Guedes, perigoso, que bate pela rede pelo lado de fora. Tem uma chegada do Matheus alçando uma bola na área, cruzando uma bola na área, e o Cano sobe livre e o Cássio salva. O Cano estava livre, uma boa bola e uma boa cabeçada. Se não fosse o Cássio, seria ali o 2-1 pro Fluminense. E aí termina o primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians entra meio que com a marcação dormindo. E aí o Fluminense vai lá e faz o primeiro gol. Assim, no início do segundo tempo. Outro balde de água fria no time do Corinthians. E o time do Corinthians sente. E parece que sente mais do que no primeiro tempo. Porque dessa vez o Fluminense ele compacta as suas linhas. E ele ajusta a sua marcação. Tem horas ali que setores de criação, como Yuri Alberto, Renato Augusto, Roger Guedes, estava sendo marcado até por 3 caras. O Fluminense tira os espaços do Corinthians. E faz isso muito bem. Consegue volume, constância e posse. Joga praticamente o jogo inteiro dominando o Corinthians, escolhendo, né, decidindo o ritmo da partida. E sempre ali, no campo do Corinthians. E o Corinthians, cara, morto, apático,
né? Parecia que quem tinha que correr atrás do resultado era o Fluminense, não era o Corinthians. Até que no final, em um erro do Fluminense, o Fluminense erra na saída de bola, o Corinthians retoma a bola, uma boa jogada do Fagner que acaba se redimindo em relação ao pênalti que havia feito no primeiro tempo, e aí a gente tem o gol do Roger Guedes. A marcação do Fluminense foi muito boa no segundo tempo, muito boa, mas acabou falhando. E falhas desse tipo em jogos como esse é fatal. Então, quando eu disse que o Fluminense era um time que atacava bem, mas abria e cedia alguns espaços, não tinha uma defesa muito sólida, era disso que eu estava falando. Ah, mas, Neto, são situações isoladas que aconteceram 2 vezes e cedeu 2 jogos pro Corinthians. O time do Fluminense jogou melhor, até os corintianos devem saber disso. Só que nas falhas acabou saindo um resultado que pode se tornar favorável para o Corinthians, visto que o próximo jogo é lá na Arena do Corinthians. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Abraço, valeu, até mais.